Caminho número 20. Chocas com caráter deste ou daquele. Tem de ser assim necessariamente. Não és moeda de ouro que a todos agrade. Além disso, sem esses choques que se produzem ao lidar com o próximo, como havias de perder as pontas, as arestas e saliências, imperfeições, defeitos, do teu temperamento, para adquirires a forma cinzelada, polida e energicamente suave da caridade, da perfeição. Se o teu caráter e o caráter dos que convivem contigo fossem adocicados e moles, como gelatina, não te santificarias. Cada ponto desse é uma profecia, né, gente? É de uma sabedoria incrível. Bem, São José Maria Escrivá é muito lúcido com a vida real, a vida concreta, né? E ele fala aqui, olha, primeira coisa que ele fala, chocas com caráter deste ou daquele. Ele parte de um fato. Nossos caráteres se chocam. Nossos gênios se chocam. A gente, por mais que tenha uma convivência boa, uma hora ou outra a gente vai se chocar. A gente vai bater um com o outro. E ele vê isso com muita naturalidade. É a dinâmica do ser humano. Ser humano. E mais, isso é um meio de nos santificar. Veja só que incrível. A grande tentação hoje da sociedade é o isolamento. Então a gente se ofende com as pessoas, a gente se isola. Não. Temos que conviver. Temos que suportar. São Paulo já falava, suportai-vos uns aos outros. São Paulo já sabia que a gente era problemático. Já sabia. Então assim, São José Maria Escrivá começa constatando o fato. A gente choca, nossos caráteres se chocam. E ele fala, tem de ser assim, necessariamente. Não és moeda de ouro que a todos agrade. Nós não somos moeda de ouro. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Muito longe disso, a gente se choca. Temos conflitos no ambiente de trabalho, temos conflitos na família, temos conflitos na igreja. Existe conflito, pelo amor de Deus. Quantas pessoas ficam assim, nossa, isso aqui acontece na igreja, gente, olha só, não pode, é um lugar santo. Nós não somos moeda de ouro, não somos perfeitos. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Não se assuste, ao contrário. Tem de ser assim necessariamente. E aí ele traz uma metáfora muito poderosa, né? Sem esses choques que se produzem ao lidar com o próximo, como havias de perder as pontas, as arestas e as saliências, né? É o choque que vai nos polindo para sermos joia preciosa, né? A Bíblia fala muito disso, né? Que a provação como que nos purifica o ouro, é como fogo que, né, purifica o ouro, ou o processo de lapidar uma joia, né? E aqui São José Maria Escrivá usa esse, né, perder as pontas, a aresta, aí ele fala, imperfeições e defeitos do teu temperamento, para adquirires a forma cinzelada, polida e energicamente suave da caridade, da perfeição. Como nós vamos chegar à caridade e à perfeição se a gente não passa por esse processo de polimento? Então, o isolamento é a maior desgraça que pode ocorrer, que vai nos impedir de santificar. Não pense que não, né? Mas tem os mosteiros, os monges se isolam. Pelo amor de Deus, pergunta a um monge como é que é a convivência humana dentro do lugar que você está ali 24 horas com as pessoas. Ali é um meio de santificação poderosíssimo. O problema é nós aqui fora, que a gente tem um monte de lugar para se esconder do ser humano, né? E tem gente que acha que monge é alienado. Não é não, meu amigo. Monge é mais lúcido que você e eu.
Eles conhecem os dramas humanos melhor do que você e eu. Eles são grandes psicólogos, porque eles lidam com isso, né? Muito. O Anselmo Grum, no livro O Céu Começa em Você, ele fala que os padres da igreja, os padres da igreja, principalmente os padres do deserto, eles foram os primeiros psicólogos. Eles entendem da alma humana. Os ditos dos padres do deserto falam, né? E um dia eu quero falar mais sobre São Bento, sobre essas riquezas que nós temos aí do início do cristianismo. Mas eu gostaria de trazer aqui uma história que tem relação com isso aqui. Enquanto São José Maria Escrivá estava no seminário de Saragossa, o padre, né, Elias Guer Puiuelo, né, pouco depois de José Maria Escrivá ter tido um atrito com um colega. Então houve um atrito tal, ele foi conversar com o padre e o padre disse o seguinte, olha só, contou uma historinha. Havia uma certa vez um comerciante que comprava canela em rama e depois passava por um moinho de bolas, muito bom, que a convertia em pó finíssimo. Então era um moinho excelente, um moinho de bolas que ali ia triturando essa canela que ele comprava de forma rústica. Mas ele tinha um inconveniente de que cada vez que uma das bolas se desgastava, ele tinha que pedir apressadamente a uma fábrica da Alemanha que lhe mandasse outra, né? Até que um dia se desgastaram todas as bolas. E o homem, cansado de ter de esperar que chegasse daquele país, foi ao leito de um rio e pegou em 3 seixos, duros como rocha. Seixos, né, são pedras mais ou menos redondas, né, do tamanho parecido com as bolas originais. Colocou elas no moinho e começou a dar-lhe voltas. Ao cabo de 15 dias, estavam polidos e redondos como as bolas alemãs e moíam a canela perfeitamente. Então o cara ficou 15 dias lá mexendo do que esperar da Alemanha e a bola foi polindo ali, foi batendo uma na outra, foi rodando dentro do moinho até que ela ficou perfeita, pronta para moer a canela. E aí o padre termina falando com São José Maria Escrivá: assim faz Deus nosso Senhor com as almas que ama. Entendeste-me, Escrivá? Veja que lindo, meus irmãos. E aí a gente entende o que São José Maria Escrivá está querendo dizer aqui, quando ele fala: sem esses choques que se produzem ao lidar com o próximo, como havias de perder as pontas, as arestas e saliências, imperfeições, defeitos do teu temperamento, para adquirires a forma cinzelada, polida e energicamente suave da caridade, da perfeição. Você pede lá para ser paciente. Como você vai ser paciente se você não passar por contrariedade para fortalecer sua paciência? Você quer ser uma pessoa misericordiosa. Como você vai ser uma pessoa misericordiosa se não houver pessoas que te ofendam profundamente e você tenha que exercitar o perdão? É assim que se é misericordioso. Não é quando tudo vai bem que as virtudes se mostram. As virtudes se mostram quando tudo vai mal e não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Nenhum de nós é moeda de ouro. Todos nós somos pedras com necessidade de polimento, cheias de pontas, de problemas. Os nossos temperamentos são difíceis, né? E aí ele termina: se o teu caráter e o caráter dos que convivem contigo fossem adocicados e moles como gelatina, não te santificarias. Não te santificarias. Sério? Se a gente fosse todo mundo docinho e adocicado, a gente não se... como uma gelatina, não. A gente precisa ser firme, forte, a fortaleza, os pés fincados na rocha, né? Temos raízes, como uma árvore que cresce com raízes profundas e cresce para cima. Não tem como crescer para cima sem raízes profundas, a árvore cai. Então é preciso crescer nas raízes, crescer nas alturas. E para isso é preciso firmeza, muita firmeza. A raiz tem que ter firmeza para você poder crescer. E assim essas pedras, e assim tudo o que nós passamos, né?
E eu lembro de uma frase de Deus falando para Santa Teresa: o melhor meio de santificação é o sofrimento. Aí ela fala: é, Senhor? Nossa. Aí Deus fala: eu premio com o sofrimento aqueles que amo, que quero santificar. E ela brincou, né? Senhor, por isso o Senhor tem poucos amigos. Pois é, meus irmãos, são essas cruzes, sofrimento, perseguição, que vai exercitar em nós as virtudes cristãs que a gente precisa praticar. Então, não tenha medo do confronto, de ocorrer um problema no serviço, senta, esclarece, conversa, não joga panos quentes, não se isola, não se angustia na sua mágoa. Não faça isso. Tenta conversar. Tem pessoas que infelizmente não vão querer, vão continuar querendo se isolar. Tenta conversar, tenta colocar os panos na mesa, tenta fazer a sua parte, tá? Tenta fazer a sua parte. Se a pessoa não quiser, paciência, todos são livres a fazer o que quiser, mas cuide do seu coração, da sua saúde psicológica, espiritual, né? Nesse sentido. Esse é o ensinamento de São José Maria Escrivá hoje. Eu recomendo que você, né, se puder, adquira o livrinho para você ir meditando e rezando, muito mais do que ler no celular, tá? Na minha bio tem aí os links, você pode adquirir e reze, né? Esses vídeos aqui podem te ajudar também, né, a você fazer anotações, né? Eu rabisco tudo, ó, eu boto vários apontamentos. Então eu recomendo que você, porque esse é um meio muito grande de santificação, esse livrinho, tá bom? Deus abençoe você e sua vida, que Deus nos dê o discernimento para sermos homens e mulheres mais sensatos, mais inteligentes, mais sábios. Obrigado, Senhor, por este ensinamento, que nós possamos absorver e praticar em nossa vida no dia a dia. Dá-nos a graça de lembrarmos sempre quando enfrentarmos as nossas contrariedades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.